Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 297º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas, Sofonias, capítulo 2, Miqueias, capítulo 3 e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 11, dos versículos 29 a 54. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Sofonias, capítulo 2. Convite ao arrependimento. Reúna-se e concentre-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Ameaças contra os filisteus. Porque Gaza será abandonada e Asquelon ficará deserta. Asdod, ao meio-dia, será expulsa e Ecrom será desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos queretitas. A palavra do Senhor será contra você, Canaã, terra dos filisteus. Farei com que você seja destruída até que não reste um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao remanescente da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos e, ao anoitecer, se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e mudará a sorte deles. Ameaças contra Moabe e Amon. Ouvi a zombaria de Moabe e as palavras injuriosas dos filhos de Amon, que zombaram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação tomarão posse dos seus territórios. Isso lhes sobrevirá por causa do seu orgulho, porque zombaram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos os povos das nações, cada um do seu lugar, o adorarão. Ameaças contra a Etiópia e a Assíria. Também vocês, ó etíopes, serão mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria. E fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos e todo tipo de animais.
Nos capitéis das colunas se alojarão tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves ressoará nas janelas. Haverá escombros nos umbrais das portas, porque o madeiramento de cedro será arrancado. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Todos os que passarem por ela hão de vaiar e farão gestos de desprezo. Amém. Compreendendo o livro do profeta Sofonias, capítulo 2, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 3. O profeta encerrou esta mensagem com um apelo para que o povo se arrependesse de seus pecados e se voltasse para o Senhor em busca de perdão. Como o profeta Joel, referência a Joel 2, versículo 16, ele pediu que o povo convocasse uma assembleia solene e buscasse Deus. Sofonias rogou especialmente ao remanescente fiel, todos vocês, os humildes da terra, que orasse e buscasse a face do Senhor, talvez se referindo à promessa de 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, mas, mesmo que a maioria da nação seguisse falsos deuses e se afastasse do Senhor, Deus ainda protegeria seu remanescente precioso no dia do juízo. Referência Malaquias 3, versículos 16 a 18. Compreendendo o versículo 3, Sofonias e Jeremias ministraram durante o mesmo período da história. Ambos imploraram aos governantes que confiassem em Deus e abandonassem o pecado. Mas os reis, os oficiais e os sacerdotes se recusaram a obedecer. O Senhor teria salvado a nação no último minuto, mas os líderes foram insensíveis ao chamado divino e desobedientes à palavra de Deus. A exposição bíblica dos versículos 4 a 7. Os filisteus eram inimigos antigos dos judeus, conforme Gênesis 20 e 21 e também capítulo 26. Segundo Amós, capítulo 1, versículo 6 a 8, eles levaram cativos os judeus das cidades no sul de Judá e os venderam para outras nações como escravos. Mas chegaria o tempo em que suas cidades populosas ficariam vazias e sua terra desolada. A Filístia se tornaria apenas um lugar para os pastores alimentarem seus rebanhos, e as cidades costeiras, enriquecidas graças a grandes empreendimentos marítimos, seriam destruídas pelo inimigo e deixadas em ruínas. A exposição bíblica dos versículos 8 a 11. Os moabitas e os amonitas tiveram sua origem na união incestuosa de Ló com suas duas filhas, depois da destruição de Sodoma. Referência a Gênesis 19, versículos 30 a 38. E eram inimigos odiosos dos judeus. Referência a Números 22, Juízes 3 e 10. 1 de Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 5 e 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 26 a 31. Mas aquelas duas nações arrogantes acabariam como Sodoma e Gomorra, varridas da face da terra, conforme Gênesis 19. Note a conexão aqui com Ló. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Sofonias, capítulo 2, trago a exposição bíblica dos versículos 13 a 15. Até a ascensão da Babilônia, o poder dominante havia sido dos assírios, um povo cruel conhecido por seu orgulho e pela crueldade com que tratavam seus inimigos. 1 século e meio antes, Deus enviou o profeta Jonas a Nínive, capital da Assíria, advertindo seu povo de que o juízo de Deus estava para se abater sobre a cidade. Os ninivitas se arrependeram naquela ocasião, mas as gerações seguintes voltaram às suas velhas práticas pagãs. Assim, Nínive acabou destruída em 612 a.C. Nos anos seguintes, o grande império que um dia dominou o mundo simplesmente desapareceu da face da terra. E Sofonias previu isso. Vamos para a leitura no livro do profeta Miqueias, capítulo 3. Ameaças contra os maus governantes e os falsos profetas. Eu disse: escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel.
Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele, quebram os seus ossos e os repartem em pedaços que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face por causa do mal que praticaram. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz. Quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso, vocês terão noites sem visões. Vocês terão trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel. Vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade, os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará um montão de ruínas e o monte do templo numa colina coberta de mato. Amém. Compreendendo o livro do profeta Miqueias, capítulo 3, os capítulos 3 a 5, a segunda mensagem de Miqueias está no cerne do livro e se concentra no futuro de Israel. Primeiro, o autor repreendeu os líderes da nação por sua conduta pecaminosa, a qual, segundo garantiu, Deus julgaria. Referência capítulo 3, versículos 1 a 12. O profeta também descreveu os acontecimentos que prenunciariam o reino prometido, conforme capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 15. Saber que o Senhor tem um futuro tão glorioso planejado para a sua nação deveria ter motivado os líderes a se afastarem de seus pecados e obedecerem a Deus. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Referência 1 de João, capítulo 3, versículo 3. Infelizmente, eles nem prestaram atenção no sermão. Voltando para o estudo, Miqueias, capítulo 3, é a exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Miqueias começou a sua mensagem repreendendo as autoridades civis, líderes que não estavam apenas permitindo que os ricos explorassem os pobres, mas também fazendo o mesmo. Os líderes devem amar o bem e odiar o mal, mas os dirigentes estavam fazendo exatamente o oposto, odiando o bem e amando o mal, conforme o versículo 2. Líderes ideais são descritos como homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Referência Êxodo 18, versículo 21. É a exposição bíblica dos versículos 5 a 8. Miqueias, em seguida, passa a repreender os falsos profetas, cujas mentiras tornaram fácil para os oficiais corruptos fazerem suas maldades. Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade e o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Referência a Jeremias 5, versículo 30 a 31. Quando Deus é excluído do governo humano, os oficiais podem facilmente usar sua autoridade para explorar o povo.
Exposição bíblica dos versículos 9 a 12. O profeta também se dirigiu a todos os líderes da terra, os governantes, os sacerdotes, os profetas, e os acusou de vários pecados: cometer injustiça, distorcer a verdade, assassinar inocentes e aceitar suborno. Miqueias denunciou ainda que, enquanto faziam essas perversidades, eles ainda diziam que estavam servindo ao Senhor. Qualquer teologia que torne fácil o pecado não é bíblica. Se os governantes, profetas e sacerdotes tivessem lido e considerado os textos como os de Levítico 26 e Deuteronômio 28 a 30, teriam descoberto que o Deus da aliança é santo e não toleraria o pecado arbitrário. Eles também descobririam que as bênçãos da aliança dependiam de sua obediência aos termos dela e que Deus castiga seu povo quando este desobedece. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Miqueias, capítulo 3, trago o versículo 11. Enquanto tivesse quem lhes desse de comer e beber, os profetas declarariam qualquer tipo de mensagem que o doador quisesse ouvir. Assim como os falsos profetas nos dias de Jeremias, eles anunciavam a paz mesmo quando a guerra e a desolação eram iminentes, conforme Jeremias 6, versículos 13 a 14, capítulo 8, versículos 10 a 11. Mas chegaria o tempo em que essas pessoas que diziam ver a luz seriam envolvidas pelas trevas, e todos saberiam que elas eram falsas. Então, elas clamariam ao Senhor, mas ele não responderia. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 11, dos versículos 29 a 54. O sinal de Jonas. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: Esta é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A luz do corpo. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas no lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Jesus censura os fariseus e os escribas. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Mas o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhes será limpo. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês que são como as sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber.
Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao dizer estas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Mas Jesus respondeu: Ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças. Mas vocês nem sequer com um dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim, são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês. Porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Por isso também disse a sabedoria de Deus: Mandarei para eles profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para o acusar. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 11, dos versículos 29 a 54, trago a exposição bíblica dos versículos 29 a 30 e 32. Os líderes continuavam perguntando a Jesus por um sinal que provasse que ele era o Messias. O único sinal que ele prometeu foi o sinal de Jonas, que é morte, sepultamento e ressurreição. É a ressurreição de nosso Senhor que prova que ele é o Messias, o Filho de Deus, conforme Romanos 1, versículo 4. E foi isso que Pedro pregou em Israel no dia de Pentecostes, conforme Atos 2, versículos 22 e 23. O testemunho da igreja primitiva estava centrado na ressurreição de Cristo, conforme capítulo 1, versículo 22, capítulo 3, versículo 15, capítulo 5, versículos 30 a 32, capítulo 13, versículos 32 e 33. Jonas era um milagre vivo, assim como é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É a exposição bíblica dos versículos 33 a 36. Quando cremos em Jesus Cristo, nossos olhos são abertos, a luz brilha e nos tornamos filhos da luz, conforme João 8, versículo 12, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 a 6 e Efésios 5, versículos 8 a 14. O importante é aproveitarmos a luz e termos um único olhar pela fé. Se mantivermos um olho nas coisas de Deus e outro no mundo, conforme 1 João capítulo 2, versículo 16, a luz se tornará em trevas. Não existe crepúsculo vivo para os cristãos, pois Deus exige total submissão e obediência. Referência a Lucas 11, versículo 23. Compreendendo o versículo 36, todos nós somos controlados ou pela luz ou pelas trevas. O mais assustador é que algumas pessoas tornam-se tão endurecidas contra o Senhor que não conseguem ver a diferença. Elas pensam que estão seguindo a luz quando de fato estão seguindo as trevas. Os escribas e os fariseus pensavam ver a luz por estudarem a lei, mas estavam vivendo nas trevas. Referência a João 12, versículos 35 a 50. É a exposição bíblica dos versículos 37 a 54. Nessa fase do ministério de Cristo, na qual os líderes religiosos estavam empenhados em destruí-lo, por que um fariseu o convidaria para jantar em sua casa? Se tivesse sinceramente buscando a verdade, ele deveria ter conversado com o Senhor em particular. Parece óbvio que aquele homem estava procurando uma oportunidade para acusar Jesus, o que ele pensou que tivesse conseguido quando o mestre deixou de praticar a lavagem cerimonial das mãos. Referência a Marcos 7, versículos 2 a 3. Sabendo o que seu anfitrião estava pensando, Cristo respondeu fazendo uma análise espiritual dos fariseus.
A exposição bíblica dos versículos 37 a 41. O erro básico dos fariseus era pensar que a justiça estava relacionada apenas às ações exteriores, enquanto minimizavam as atitudes interiores. Eles eram muito cuidadosos em manter o exterior limpo, mas ignoravam a perversidade eterna. Pareciam ter se esquecido de que o mesmo Deus que criou o exterior fez também o interior, o íntimo, que também precisa ser purificado. Referência a Salmos 51, versículos 6 e 10. Compreendendo o versículo 44, os judeus deveriam ser especialmente cuidadosos acerca da contaminação cerimonial por cadáveres. Referência a Números 19, versículos 11 a 22. Note especialmente o versículo 16. Por isso, eles garantiam que as sepulturas estivessem cuidadosamente marcadas. Mas os fariseus eram como sepulturas que não se pareciam em nada com elas. Isso significa que eles estavam inconscientemente contaminando outros quando pensavam ajudá-los a se tornarem santos. Assim, em vez de ajudar as pessoas, os fariseus as prejudicavam. Compreendendo o versículo 52, os escribas convenciam as pessoas de que ninguém conseguia entender e explicar a lei, exceto os mestres treinados e autorizados. Hoje, algumas atitudes arrogantes desse tipo ainda se mostram. Mestres que enfatizam demais as línguas originais da Bíblia dão ao povo a impressão de que o Espírito Santo não pode ensinar alguém que não saiba grego ou hebraico. Não devemos desprezar os verdadeiros estudiosos cristãos, mas, ao mesmo tempo, precisamos manter as coisas equilibradas. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 11, dos versículos 29 a 54. Trago a exposição bíblica dos versículos 53 a 54. Os hipócritas não querem que seus pecados sejam expostos, pois isso fere sua reputação. Porém, em vez de se opor ao Senhor, esses homens deviam ter buscado misericórdia. Eles deliberadamente começaram a atacá-lo com perguntas capciosas, na esperança de apanharem-no em alguma heresia e poderem levá-lo preso. Que maneira infame de tratar o Filho de Deus. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.